Eu já mandei. Fica. É porque ela vai ser veiculada como live, então ela fica no formato em pé mesmo, pro Instagram. Se a live fosse pro Facebook. Oi. Não, pra live, como a senhora tá vendo aí, esse formato aí é o formato que a gente tá usando e consideravelmente bom, tem uma boa resposta. Agora é esperar que a Isabela responda. Tá me escutando? Ficou com ciúme, Oi? Um pouquinho, eu falei chata pra caralho. E aí, que fosse? Só porque a pessoa é bonita assim, significa que eu a quero ela. Repita, por favor. É, quando a gente abre ela, espera uns 2, 3 minutos, quando começa a ter 20, 30, 40 pessoas. Aí dá boa noite, se apresenta com quem vai fazer a live, dá uma introdução do assunto e se vai ter ou não espaço para as perguntas das pessoas durante a live. É como se fosse uma reunião, como se fosse a primeira reunião do ano de uma comissão. No Instagram. Já tá dando horário. A senhora tem como ligar pra ela, por favor? Oxente. Agora deu certo. Agora deu certo aqui. Apareceu. Pronto. Tá tudo certo. Isabela? Boa noite, boa noite. Esse aqui a gente recomenda que ele seja privado para que o layout seja de vocês duas. Tá me escutando? Ah, certo. Isso, exatamente. Aí fica todo mundo. Isso, exatamente. Vou ficar aqui de stand-by. Aí qualquer coisa, só me manda uma mensagem no WhatsApp que aí eu entro de novo pra escutar o que qualquer coisa. Não, não, é um OBS. Isso, OBS Studio. Isso, exatamente. É
É porque é meio que profissional e tal, agora que tá aparecendo pro povo. Sim, podemos começar? Tô aqui. Tá bom, eu vou só fazer aqui o restante da configuração. A live já está no ar. Só aguardar mais uns 3 minutos para entrar todo mundo e aí eu vou mutar aqui o meu. Tudo bem? Boa sorte. Já. Vou só confirmar aqui. Vocês podem acompanhar por algum celular ou pelo Instagram, pelo Chrome, se tiver o computador do lado. Tá bom? Normal, normal, é normal. Uns 5 a 10 segundos. Não, da OAB. OAB Maranhão. Então, isso.
E eu fico muito feliz em te trazer aqui para falar sobre esse tema, que você está fazendo seu doutorado, investiu tempo, investiu dinheiro, investiu. Eu sei como é, porque a gente estuda, a gente parte, essa parte acadêmica é fundamental para se aprofundar. E eu li um pouquinho da tua tese. O som tá bom na hora que eu falo? Você está me escutando? Algumas pessoas disseram que estava sem som, mas pararam de dizer, então eu acho que tá bom. Estão dizendo que agora o som tá bom. Então tá certo. Então, adorei teu mapa como fundo de tela. Também quero fazer as minhas conferências futuras. Até enquadrar aqui na nossa tela. Eu vou colocar aqui, deixa eu passar aqui só para poder gravar. Eu não estou conseguindo. Deixa eu só me adequar aqui. A gente está se acostumando também com essas ferramentas. Sim. Acho que já podemos, então, começar, né? Vamos começar. Só um pouquinho. É só para saber se está com som, porque às vezes sai o som e a gente não percebe. As últimas pessoas que falaram do som disseram que estava funcionando bem. Tá, então, bom, gente, então para o pessoal que está acompanhando a gente aí, só deem um ok para a gente saber se está tudo certo com o som, se vocês me escutam e se escutam, doutora Isabela Pires. Ok, ótimo, excelente. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu fico mais uma vez muito honrada em fazer essa participação aqui no canal da OAB do Maranhão, aqui na TV da Escola Superior de Advocacia. Estou conversando sobre governança global e ambiental com a doutora Isabela Pires. É um tema de muita relevância, é um tema apaixonante para nós duas, é um tema que eu gostei muito de estudar durante todo o meu trabalho em política internacional. E falar de política internacional, nós temos que falar de relações internacionais, falar de desenvolvimento sustentável, falar da relação entre os países. E deixa eu só fazer a introdução, né? Doutora Isabela Pires Monteiro, ela é advogada, além dela ser membro da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, que eu tenho muita honra de ter na equipe, ela é advogada, ela, obviamente, né? Ela é professora da UNDB, ela tem mestrado e doutorado pela Universidade de Coimbra, trabalhou muito lá em Portugal nessa tese dela, tive a oportunidade de ler o trabalho, é um trabalho realmente de primeira, que você possa finalizar logo e fazer disso um livro para vender, para muitas pessoas estudarem. Imagina o tempo que você não deve ter colocado em cima desse trabalho. E ela é também formada em estudos complementares pela Universidade de Estrasburgo, na França, e Universidade de Salerno, na Itália. Ela é coordenadora de pós em Direito na UNDB, diretora da Virtu Ambiental e do Instituto Assis Passos, do INASP. Então, Isabela, com muito prazer que a gente está aqui, que eu estou podendo participar desse debate, te trazer aqui para apresentar um pouquinho esse teu trabalho. Obviamente, nós temos uma hora de debate, tem muita coisa para falar, e nesse momento de pandemia, eu acho importante nós focarmos. Obviamente, você vai passar pelo seu trabalho, pelo que você fez, o que você desenvolveu na sua tese, e só fazer um pouquinho trazer esse tema de governança global, ambiental, o porquê da importância da governança global, o porquê dos países terem necessidade de se reunirem como um todo, como um grupo para trabalhar num momento específico, que nós estamos durante uma pandemia, não são só ações isoladas de um estado ou outro. E nós agora estamos passando pela experiência de ver que nós não estamos tão unidos quanto as organizações das Nações Unidas esperavam há um tempo atrás. Nós falávamos muito, quem estuda política internacional e relações internacionais sabe que se estudou muito sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e uma possível Terceira Guerra Mundial, no âmbito do qual os países passavam a se preparar com armas, né, com todo o equipamento bélico, e quando chegou esse momento não era nada disso. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Ninguém se preparou
para um alastramento de um vírus de dimensão global. A Organização Mundial de Saúde foi descartada em alguns momentos, foi recebida pela China já em janeiro. Obviamente, só declararam a OMS em fevereiro que esse vírus que tinha se alastrado em Wuhan, ele teve dimensões, ele iria passar de pessoa para pessoa, né? Ele iria ter esse contato, ele iria ter essa infecção, as infecções seriam possíveis de humano para humano, então isso só foi decretado tarde. Nós desperdiçamos semanas, ao invés de teríamos nos preparado, os estados, né, os Estados Unidos, por exemplo, poderia ter se preparado, o Brasil, que tem dimensões continentais aqui na América do Sul, poderia ter se preparado melhor para a recepção dessa pandemia, e a OMS, como Estado maior internacional na área da saúde, decretou só em fevereiro que nós estávamos diante de uma pandemia, e muitas vidas foram levadas, né? Isso custou esse atraso, esse despreparo dos países, porque durante muitos anos focaram na questão de uma guerra, de um armamento, né? Focaram muito nessa questão e jamais, apesar de alguns avisos de algumas autoridades, não focaram na questão de um vírus. O que nós podemos falar de governança global nesse momento, governança ambiental nesse momento? Eu participo de muitas reuniões, você sabe, no tocante ao processo de infraestrutura, no processo ao abastecimento, no tocante aos transportes, e o pensamento neoliberal é de que nós falamos se deve ou se não deve parar a economia, as questões ambientais que envolvem a economia, a questão da saúde global que está sendo envolvida durante essa pandemia, se deve ou não parar. Então, não é tão fácil assim como se vamos simplesmente parar a economia porque existe um vírus se alastrando. Sim, é uma pandemia de grande repercussão e que nós verificamos também que existe a questão, por exemplo, países pobres. Eu não falo só do Brasil, que é um país em desenvolvimento, mas outros países que realmente não podem parar, deixaram só os trabalhos essenciais e fizeram os lockdowns, fizeram isolamento social, tiveram todo esse processo de recolhimento. Essa força do pensamento neoliberal, Isabela, eu li um pouco na tua tese, que eu trago para esse momento do Covid, que eu trago para esse momento da pandemia que a gente vive, é que a gente não está lutando só contra a pandemia. Existe uma razão, nós estamos lutando contra uma racionalidade incompatível de um projeto humanista de sociedade, de que se deve trabalhar, e ao mesmo tempo que se deve se recolher, que existe o isolamento social, mas existe aquelas pessoas. Eu assisti uma entrevista com o professor Leandro Carnal, que ele falou que ele achava muito bonito as pessoas postando hashtag fique em casa. Realmente, ninguém está desmerecendo, pelo amor de Deus, mas que tem muitas pessoas que de manhã elas têm que sair para trabalhar, tem pessoas que ficaram doentes nas atividades portuárias, tem pessoas que ficaram doentes nas atividades de logística e infraestrutura. Então, é nesse contexto que eu trago esse terceiro elemento, que é o elemento do teu trabalho, que é a questão do desenvolvimento sustentável, que é a questão da governança global ambiental, de que forma os países vão se articular no momento em que existem países que estão remando por um lado e nós estamos diante de uma situação que envolve ação de todos mundialmente. É como diz, né, o inimigo invisível. Não é mais só os Estados Unidos que está errado, só a China que está errado, não. Agora é uma responsabilidade de todos nós, que não escolhe raça, não escolhe etnia, não escolhe religião, não escolhe gênero, não escolhe classe social. Nós estamos diante disso. E como é que vem a questão do desenvolvimento sustentável e do direito ambiental internacional nesse paradigma que nós estamos vivendo? Eu passo para ti a palavra e boa noite a todos que estão aí participando conosco. Bom, muito obrigada, minha querida Nájila. É um prazer muito grande estar aqui nessa live com você.
Como você falou, o que eu vou falar aqui um pouquinho é um capítulo só da minha tese. A minha tese é Teoria Geral e o Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Foi realmente um trabalho de muitos anos. Eu costumo dizer que, na verdade, não foi só nem os anos em que eu escrevi a tese, vem desde a minha adolescência que eu estudo o tema do desenvolvimento sustentável. Então, já vai aí mais de 20 anos que eu me dedico para esse tema, né? E o que a gente poderia falar sobre governança global, ambiental, que é o nosso tema hoje, para a gente iniciar a falar, eu vou retroceder só um pouquinho para, em breves linhas, explicar a gênese da teoria do desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, a partir da Revolução Industrial, nós tivemos o crescimento econômico do mundo começou a acelerar. Ele antes era praticamente zero, ok? A gente quase não tinha crescimento econômico no mundo, então a vida mudava muito lentamente, que as pessoas nem conseguiam perceber as mudanças na vida. E a partir da Revolução Industrial, o mundo se transformou radicalmente em 200 anos, ok? Isso foi muito bom em diversos aspectos. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida média no mundo, inclusive nos países que hoje são ricos, como Inglaterra, Estados Unidos, outros países da Europa também, a expectativa de vida lá era 25 anos a 30 anos, né? E na Índia, por exemplo, não chegava nem a 25 anos a expectativa de vida. Isso antes da Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, a expectativa de vida média no mundo hoje é mais de 70 anos, e em muitos países mais do que 80. Então, o que a Revolução Industrial trouxe de crescimento econômico no mundo, de ondas de crescimento econômico, de ondas de inovação tecnológica, foi algo fabuloso. Melhorou muito a nossa vida, melhorou muito o padrão de vida médio das pessoas, ok? O Thomas Hobbes disse em uma das suas obras lá, ainda no século XVII, que naquela época, século XVII, a vida das pessoas eram curtas, brutas e miseráveis. Então, todo mundo era mais ou menos igual, mas era igual na pobreza, né? Então, hoje, a gente já consegue ter uma vida não tão curta, não tão bruta, não tão miserável, né? O que a gente ainda tem muito é desigualdade social. Isso é um dos maiores problemas, eu considero o maior problema do mundo hoje, ok? Mas é inegável que o padrão médio de vida melhorou muito nos últimos 200 anos, tá? Mas, apesar do padrão médio de vida ter melhorado muito nos últimos 200 anos, a gente também, nós construímos uma situação inédita no mundo, uma situação de crise ecológica global, ok? Por quê? Porque a partir da Revolução Industrial, com novas máquinas, com novas tecnologias, nós tivemos a capacidade tecnológica de produzir em maior velocidade e também gerar resíduos em maior velocidade. Então, a gente tanto demanda recursos naturais em maior velocidade, como também lança resíduos no solo, na água, na atmosfera, em maior velocidade. Isso provoca tanto o problema da escassez de recursos, como o problema da poluição. E aí, ao longo do século XX, esses problemas de escassez e poluição começaram a ser notados, ok? E começaram a ter, então, uma resposta jurídica para isso. Mais ou menos lá na década de 60, essa resposta jurídica, inclusive, vários países começaram a fazer leis nacionais para proteger recursos, para evitar poluição. E aí também, no final da década de 60, que as Nações Unidas, já constituídas, né, chamam todos os países do mundo para debater o tema, para debater sobre os problemas ambientais que naquela época, década de 60, já se observava que estavam afetando o mundo. E aí, no ano de 1972, a gente tem a Conferência de Estocolmo, certo? Na Conferência de Estocolmo, os países mais pobres, praticamente o mundo todo estava na conferência, mas os países mais pobres que lá chegaram com a bandeira do crescimento econômico, que eles queriam falar desenvolvimento, mas na época a nomenclatura mais utilizada era crescimento econômico, como Brasil, China, praticamente a África inteira, e os países mais ricos, que já estavam sofrendo problemas ambientais, e já tinham muitas pesquisas mostrando que tinham o risco de um colapso ecológico, levantou a bandeira da proteção ambiental. Então, houve um choque entre os países mais pobres e os países mais ricos, ok? Os países mais pobres pugnando por desenvolvimento e os países mais ricos pugnando por proteção ambiental. E aí, a partir daí, as Nações Unidas perceberam a extrema necessidade de conciliar essas duas demandas, porque são duas demandas absolutamente legítimas. Não é justo que os países mais pobres continuem pobres, ok? Ao mesmo tempo, nós estamos sim diante, a gente tem o risco de um colapso ecológico se nada for feito. Então, são duas demandas legítimas
necessárias e urgentes. E foi a partir daí que começou-se a procurar como conciliar essas duas demandas. No ano de 1987, uma pesquisa, um estudo científico, que foi encomendado pelas Nações Unidas e contou com cientistas do mundo inteiro, das mais diversas áreas, chegou ao termo desenvolvimento sustentável. Esse termo já tinha sido até utilizado em outros documentos, mas foi a primeira vez que ele teve ampla divulgação e ampla aceitação. Esse estudo foi o relatório das Nações Unidas, Nosso Futuro Comum, também chamado de relatório Brundtland, que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que permite a nós que vivemos hoje, aqui e agora, atendermos às nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? Principalmente as dos países mais pobres. É se desenvolver, é ter crescimento econômico, inclusão social, melhorar a qualidade de vida da sua população. Porém, a gente tem que fazer isso sem comprometer a capacidade das futuras gerações de também atender essas necessidades. Como é que a gente faz isso? Em outras palavras, como é que a gente deixa um legado positivo para as futuras gerações? Como é que a gente faz com que esse desenvolvimento hoje chegue, perdure até as futuras gerações? A gente tem que fazer de uma forma que seja sustentável, ambientalmente sustentável, porque senão vai ser um desenvolvimento que daqui a 10, 20 anos vai acabar e as futuras gerações não terão condições de terem um igual ou melhor padrão de vida do que a gente. Então, a partir daí, a gente começou a não apenas trabalhar esse termo desenvolvimento sustentável, que foi apresentado no relatório Brundtland, mas também começamos a densificar esse termo. Começamos a colocar mais teoria, mais objetivos dentro desse termo desenvolvimento sustentável. É o que eu chamo de a construção da teoria do desenvolvimento sustentável, que nunca está pronta. A minha tese de doutorado, na verdade, é uma contribuição a isso, é colocando mais um tijolo, digamos assim, nessa parede, tá ok? E aí o fato é que, em 2015, nós tivemos dois documentos que trazem uma densidade a mais para esse objetivo de desenvolvimento sustentável. É o Acordo de Paris, sobre mudança climática, ele vem substituir o Protocolo de Quioto, ok? E a Agenda 2030, que é um documento das Nações Unidas não vinculativo, mas ele serve como uma declaração geral de objetivos, que foi assinada por praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil. E nessa declaração, nós temos 17 objetivos que os países do mundo se comprometeram a perseguir até o ano de 2030. 17 objetivos. Então, hoje, o desenvolvimento sustentável nunca foi, na verdade, nunca foi sobre proteger só e somente o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável nasceu com a perspectiva de conciliar a demanda de desenvolvimento com a demanda de proteção ambiental. Mas hoje, com a Agenda 2030 e os seus 17 objetivos, a gente vê que essa conciliação, ela abarca 17 dimensões, ela abarca 17 objetivos. Dentre eles, indústria, inovação e tecnologia, cidades e comunidades sustentáveis, energias limpas, combate a desigualdades, água e saneamento e vários outros objetivos, ok? O 17º objetivo, é aquele que fecha esse rol de objetivos, se chama parceria em prol de todas as metas, né, de todos esses objetivos. Ou seja, é o reconhecimento de que não adianta a gente ter um monte de objetivos materiais, que dizem o que é que a gente quer, se a gente não tem um objetivo que nos mostre como alcançar tudo isso. Como é que eu vou ter energias renováveis, como é que eu vou ter redução das desigualdades sociais, como é que eu vou ter cidades e comunidades sustentáveis, como é que eu vou ter indústria, inovação e tecnologia, como eu vou ter tudo isso, como eu vou promover tudo isso. Durante a década de 90, inclusive, ficou muito claro que o problema não estava nem tanto em saber o que a gente quer. Na década de 90, nós tivemos muitos tratados internacionais para dizer o que é que a gente quer. O Protocolo de Quioto, ele é da década de 90, ele é do ano de 97. Ele já dizia o que é que a gente queria. O que é que nós queríamos? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa para controlar a mudança climática. Então, o problema não era só dizer o que a gente quer, é como a gente vai alcançar isso. Porque o Protocolo de Quioto, em muitos aspectos, na verdade, no seu objetivo principal, que era reduzir as emissões, ele falhou. A gente sabia o que a gente queria, que era reduzir as emissões, mas a gente não conseguiu encontrar o como fazer isso, ok? Por isso é que o 17º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável vem falar sobre como, vem falar de parcerias. Em outras palavras, ele está falando sobre governança. A gente precisa de governança global, ok? E o que seria essa governança global? Bem, governança, como você já bem introduziu aqui na live, é diferente de governo.
é importante falar que passou-se a falar sobre governança global ambiental com maior amplitude depois do protocolo de Quioto, aí que se começou a realmente ter essa noção de como nós, Estados, possamos juntos colocar isso em prática, colocar essa teoria do que se sabe de emissões de gases no meio ambiente de efeito estufa, como é que nós vamos colocar isso em prática como um todo, né? Então, existe ainda muita essa questão da separação dos estados não estarem em consonância uns com os outros, e aí o protocolo de Quioto veio a partir disso aí, logo depois com o Acordo de Paris, né? Só para fazer uma pausa na tua... Exatamente. E aí, como você bem colocou na introdução da live, governança é diferente de governo. Nós não temos um governo mundial, e nem é bom que a gente tenha um governo mundial, porque esse seria autoritário, um governo mundial para comandar todos os países do mundo, ok? Mas nós precisamos de governança. A governança nada mais é do que uma rede de atores que cooperam. Então, essas redes de atores, ela vai se coordenar através do princípio da cooperação. Não tem um poder coercitivo em cima dessa rede de atores, o que existe é o princípio da cooperação. Elas cooperam com vistas a um objetivo comum, ok? E que objetivo comum seria esse? Seria o de tratar dos problemas ambientais globais. Como eu estou falando da governança ambiental global, eu estou focando nos problemas ambientais globais, mas a gente poderia ter outros objetivos globais comuns, ok? Globalmente, vamos oferecer uma resposta para a pandemia, né? Na verdade, toda essa pandemia está muito relacionada com problemas ambientais globais, com toda a questão dos animais silvestres que são vendidos, a perda de habitat dos animais, etc. Mas focando na questão da governança global. Então, nós temos uma rede de atores, globalmente essa rede de atores, ela é formada tanto pelos Estados-nações, né? Os Estados-nações são atores internacionais, como também por organismos internacionais como as Nações Unidas e suas agências, tá? Também temos atores não institucionais, que seriam pessoas individuais, ONGs, movimentos sociais, empresas. As empresas, inclusive na década de 90, elas eram consideradas o primo pobre, digamos assim, do desenvolvimento sustentável. E hoje não, hoje elas são uma das que mais levanta a bandeira do desenvolvimento sustentável e um dos atores que mais tem mostrado potencial criativo para pensar em soluções para o desenvolvimento sustentável. Pois bem, então nós temos também fazer uma observação que nesse processo de pandemia, e que nós nos encontramos como um só diante de uma crise grande, né, planetária, os estados não vão mais ser reconhecidos, a geopolítica vai mudar, é importante, a geopolítica vai mudar, as relações entre os países vão mudar, não vai mais existir país 1, país A, país B, então nós estamos sendo convidados como estados a nos posicionarmos diante de uma governança global maior. Existem as organizações internacionais, os estados, os governos separados, mas agora a geopolítica está sendo forçada a fazer uma reflexão de como essas relações vão ser tratadas. Exatamente. Inclusive, antes mesmo da pandemia, você falou muito bem que a gente não estava preparada, a gente não previu, né? Apesar de ter tido uma palestra do Bill Gates, que ele falou sobre a possibilidade da pandemia, mas de uma forma geral, ninguém estava preparado para essa pandemia. Mas a gente já tinha previsto há muito tempo, nós já estávamos prevendo há muito tempo uma possibilidade de colapso em razão de problemas ambientais, né? Por exemplo, mudança climática. A mudança climática ela é debatida há décadas, desde a década de 80, que se fala de mudança climática, para vocês terem uma ideia. A Convenção das Nações Unidas sobre mudança climática é do ano de 1992, lá da ECO 92, da Conferência do Rio de Janeiro. Foi essa convenção que posteriormente deu origem ao Protocolo de Quioto e depois ao Acordo de Paris. Então, vejam, desde 92, nós já temos um tratado internacional, que é a Convenção das Nações Unidas, sobre mudança climática. Desde 92, a gente já prevê que a mudança climática é um problema ambiental global que pode nos levar a um cenário muito catastrófico no futuro. Eu não sou pessimista, Nájila, de achar que a humanidade vai desaparecer, porque eu confio no nosso poder adaptativo, né? Mas se nós não tratarmos a mudança climática com a seriedade que ela exige, a gente pode ter uma reversão
de décadas de desenvolvimento, a gente pode ter uma reversão de décadas de relações internacionais, uma reversão dessa sociedade complexa e globalizada que nós vivenciamos hoje. A gente pode entrar, por exemplo, numa nova Idade Média, ok? Roma caiu e deu origem a uma nova Idade Média. Então, é necessário que nós pensemos nesses problemas ambientais globais que já estão sendo pensados há muito tempo, já há muito tempo a gente está prevendo e alertando para isso, e a forma de nós tratarmos esses problemas ambientais globais passa necessariamente por um cenário de governança global, né? Não é governo global, é governança global. Colocar todos esses atores numa mesa para dialogar constantemente, para cooperar entre si com vistas a um objetivo comum, ok? E aí eu coloco também a necessidade da governança global dialogar com a governança local, ok? Tem um lema que eu gosto muito, que é aquele lema que diz assim: pensar global, agir local. Eu adoro esse lema, né? Você pensa global, você pensa em soluções globalmente que serão globalmente perseguidas por todas as pessoas, os países do mundo, mas é localmente que você aplica essas soluções, que você adapta essas soluções para as circunstâncias de cada local, porque cada local tem a sua circunstância. Então, a solução lá para a Alemanha jamais pode ser a mesma solução para o Brasil, porque são duas circunstâncias diferentes. A solução para São Paulo não é a mesma solução para São Luís, porque são duas circunstâncias diferentes, né? Então, o princípio do desenvolvimento sustentável exige que nós olhemos para as circunstâncias de cada país. E é fazendo essa ponte entre o global e o local que nós vamos olhar para as circunstâncias locais. Mas veja, sem um pensar global, por mais que a gente tivesse boas iniciativas locais, essas boas iniciativas locais, elas não teriam eficácia do ponto de vista global para resolucionar problemas ambientais globais. Imagina se localmente, por exemplo, aqui em São Luís, a gente fizesse uma baita campanha e todo mundo agora tivesse o melhor tipo de consumo possível, do ponto de vista de consumo consciente ambiental, ok? Vamos imaginar uma situação hipotética que todo mundo até pare de usar carro, todo mundo agora vai ser hiper mega ambiental, mas só aqui em São Luís. Isso vai adiantar para frear a mudança climática globalmente? Não vai. Então, não adianta só soluções globais se elas não estão em compasso, se elas não foram tomadas num contexto de soluções globais, se todos os países do mundo não sentaram numa mesa e acordaram para que todos os países sigam naquela direção. Ao mesmo tempo, se nós só temos uma governança global, os países sentando na mesa, e os países esquecem de conversar com os atores locais, não vai adiantar de nada. Foi o que aconteceu no protocolo de Quioto. A gente tem os países do mundo fazendo um lindo protocolo de Quioto, que no papel ele é lindo, ok? Chega localmente, a gente não consegue implementar isso. Faltam soluções locais. Então, é necessário ter essa ponte entre o global e o local, o pensar global e o agir local. E aí, outro ponto também que eu trago, você já tocou muito bem, foi a questão de que hoje não é mais possível a gente pensar nos países, né, no mundo, na governança global, como uma governança de cada país isolado para si, né? De cada país, o país A vai pensar nos interesses do país A e o país B vai pensar nos interesses do país B. Isso, do ponto de vista ambiental, não funciona mais, simplesmente porque os problemas hoje são globais. Então, o interesse do país A, necessariamente, é o interesse do país B. Por quê? Se a gente novamente pensa na mudança climática, é interesse de todos os países do mundo frear a mudança climática, porque não é só o país A que vai sair prejudicado, é o país A, o B, o C, todos os países do mundo, né? Se a gente pensa na pandemia, é interesse de todos os países do mundo controlar o mais rapidamente essa pandemia, para frear esses efeitos nefastos que essa pandemia está gerando, tanto na saúde quanto na economia. Existem estudos que mostram que essa pandemia é o maior mal dessa década, ok? A gente vai ter 500 milhões de pessoas entrando na pobreza por conta da pandemia. E, ao mesmo tempo, se a gente não controlar a pandemia, serão milhões e milhões de pessoas que vão morrer e a economia colapsa do mesmo jeito. Tá bom? Então, os problemas são globais e não é mais possível a gente pensar em soluções apenas no interesse de um país, porque o interesse agora é de todo mundo. É exatamente por isso que tem muitos autores que hoje falam em direito planetário. Nem falam, tem autores que já estão deixando de utilizar o termo direito internacional ambiental, porque o direito internacional ambiental ele é muito baseado, né, nas relações entre os países, onde cada um busca o seu interesse próprio, o interesse daquele país,
para falar em direito planetário, que marca o interesse de todo o planeta, de todos os países ao mesmo tempo. Coletivo, né? Eu vi na tua tese que tu fala da questão do direito planetário, nós é o direito da coletividade, o direito de todos, nós todos unidos. Agora, existe uma questão também que, quando você estava falando que tem que haver essa interlocução do governo local, né, de uma cidade com as organizações, com o Estado como um todo, para que tenha essa fluidez na governança global. Eu acredito que, acompanhando muitos movimentos aí do governo, também trabalhando um tempo fora, o que existe é que existe um diálogo até um certo ponto, você vai, assina, debate, ratifica um acordo bilateral, um tratado, né, um acordo multilateral, digamos assim, só que quando você vai trazer isso para o Estado, que isso tem que ser incorporado no ordenamento jurídico de um Estado, já mudou, já houve uma alternância grande, todos os players do setor. E aí você vai dando essa continuidade, que é o natural, como você falou, e óbvio, tem que ser assim. Agora, essa alternância existe em todos os países, muda de presidente, muda de governador, muda de ministros das relações exteriores que vão ali para as organizações internacionais debater sobre os itens que vão compor um tratado, e quando voltam, existe uma alternância, existem novas pessoas entrando, e aí a gente vai ficando nessa roda, né? Nessa roda que não se consegue, toda vez é reunião atrás de reunião, e a gente chega aqui, no momento de que nós estamos na iminência de um colapso e a OMS não está tendo uma liderança completamente mundial. Como exemplo, né? Eu estou trazendo isso como exemplo, perdeu o apoio dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deixou desnecessariamente de apoiar nesse momento fundamental que deveria ter uma sinergia entre todos os players. Exatamente, Nájila. O ponto que você tocou é fundamental, que existe uma baixa implementação dos tratados internacionais, né? Então, lá na mesa de negociações internacionais se acorda uma coisa, quando chega no país não se consegue colocar aquilo em prática, né? Esse fenômeno, como eu falei, desde a década de 90, ele vem ficando muito claro. A gente tem um abismo da teoria com a prática em tudo que é relacionado a meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A teoria está lá na frente, a gente já sabe o que a gente quer, a gente sabe que tecnologia é a melhor, nós sabemos que objetivos a gente tem que perseguir, a teoria está linda a teoria. O problema é trazer essa teoria para a vida real, para a prática, implementar, é o como. E esse como, a resposta para esse como está na governança. Como eu falei, tanto a governança global quanto a local, no casamento entre essas duas governanças, né? E aí, justamente como esse como está um grande ponto de interrogação, né? Como é que a gente vai fazer isso? Por que a gente não está conseguindo implementar? Que justamente no ano passado, as Nações Unidas encomendaram mais um estudo, né? E é um estudo sobre o porquê que o direito internacional ambiental ele é tão difícil de ser implementado. Ele tem tantas lacunas, né? Por que a gente tem tanta produção legislativa internacional na área do meio ambiente e a gente não consegue chegar a resultados práticos, né? A gente teve o protocolo de Kyoto, tem o Acordo de Paris, e a temperatura do planeta continua subindo, né? Não para de subir. Então, o que é que está faltando para a gente implementar na prática tudo isso? E aí, esse relatório se chama, não tem nenhuma tradução para o português ainda, está todo em inglês, mas traduzindo aqui, seria Lacunas do Direito Internacional Ambiental. Ele chega à conclusão de que existe uma grande deficiência nos atores internacionais que estão nessa mesa de negociações, né? Tanto os atores institucionais, como essa visão de que essa visão ainda de Estados-nações prejudica muito. Não é que a gente tem que abandonar a visão dos Estados-nações, mas a gente tem que ir um degrau além e reconhecer que, além da soberania dos países, é necessário a gente pensar no direito planetário, como eu falei, né? Além dos interesses de cada país, a gente precisa pensar nos interesses do mundo inteiro, que é o direito planetário. Então, a gente precisa que os Estados-nações adotem essa visão, inclusive porque essa visão de direito planetário, de que existem problemas ambientais globais que afetam a todo mundo, vai nos ajudar com aquilo que você disse, que dentro dos países muda de governo, não é? Então, mesmo mudando de governo, todo mundo tiver essa noção de que existe um direito planetário que é para solucionar problemas ambientais globais,
se todos os governantes tivessem essa noção, poderia até mudar de governo, mas o que é problema global, né, está além, muito mais amplo do que os interesses de um único país. É um problema que afeta a todos. Então, essa resolução da ONU, voltando, esse estudo que foi encomendado pela ONU, essa proposta do direito planetário que você cita na sua tese, ela abraça só a parte do direito ambiental ou no direito internacional, envolvendo economia, envolvendo outras áreas também nessa proposta? O direito planetário que eu abordo é da área ambiental. Claro que a área ambiental ela tem muita relação direta, na verdade, com diversas outras áreas. Mas esse termo direito planetário, ele está sendo muito utilizado na área ambiental. Eu não sei te dizer se em outras áreas ele também é muito utilizado, ou já está sendo utilizado, não sei te falar. Mas na área ambiental é o termo que está sendo utilizado para a gente solucionar os problemas ambientais globais, tá? E aí, além da questão dos atores estarem muito ineficientes para tratar desses problemas ambientais globais, esse relatório que foi encomendado pela ONU também observou que os próprios tratados internacionais eles não são claros, eles trazem muitos princípios que ainda têm uma dupla, tripla, 4 interpretações diferentes. O próprio princípio do desenvolvimento sustentável ele é alvo de diversas interpretações, às vezes até conflituosas, interpretações completamente distintas. Para vocês terem uma ideia, eu falei, eu estudo desenvolvimento sustentável há 20 anos, e eu já ouvi pessoas dizendo que desenvolvimento sustentável é coisa de maquiagem verde, entendeu? Maquiagem verde é empresa que quer desmatar tudo e coloca lá o logotipo desenvolvimento sustentável. E do outro lado, também já vi gente dizendo que desenvolvimento sustentável é coisa de ambientalista radical que quer abraçar a árvore, que é romântico, que quer abraçar a árvore. Que ainda existe sobre o setor, porque existe também algumas incongruências, como a exemplo do licenciamento ambiental, esse licenciamento fracionado que se tem no Brasil, ainda é muito discutido. Eu vejo muito essa questão porque a gente trabalha com a área portuária e a área marítima, então existe toda uma configuração. Agora, eu ia só tocar num ponto, antes de continuar a falar do direito planetário e passar um pouquinho para o direito do mar. Nessa parte do direito marítimo, não sei se você tem visto, muitas espécies estão aparecendo, o canal de Veneza, novos peixes, novos não, né? Então, muitos animais nunca antes vistos estão aparecendo. O que tu acha desse fenômeno que está acontecendo na natureza, que o ser humano foi convidado a se recolher e novos animais, novas espécies estão aparecendo? Eu assisti uma entrevista na CNN com a Cristiana Mampur, muito legal, de um senhor, um professor, que ele já vem estudando isso há 50, 60 anos, e ele está maravilhado com o fenômeno que está acontecendo na natureza. Aí eu queria saber contigo, que participou também do processo de derramamento de óleo ano passado também, que já acompanhou isso com muita autoridade nesse assunto. Olha, essa tua pergunta é maravilhosa e eu vou ter o maior prazer de responder ela, porque quem já foi meu aluno sabe que logo nas primeiras aulas, né, do curso, eu falo o seguinte, que o planeta Terra, nosso planeta, ele já passou por cinco grandes ondas de extinção em massa das espécies. Momentos em que o planeta mudou, o planeta, por vários motivos naturais, teve transformações radicais, né? Seja internamente ou por um fator externo, como a queda do asteroide que matou os dinossauros. E aí, as espécies praticamente sumiram do planeta, sobraram poucas espécies. E essas poucas espécies, ao longo dos milhares de anos seguintes, foram, através do processo de seleção natural, foram se diversificando e repovoaram, digamos assim, o planeta. Então, o planeta ele é uma máquina de vida, mas também é uma máquina de morte. Né? Por 5 vezes, vejam isso, a vida do planeta quase foi extinta, em quase aí 4 bilhões de anos. E aí, o que a gente percebe é que nós estamos, nesse momento, passando pela 5ª grande onda de extinção em massa das espécies, né? Essa 5ª grande onda é fato científico. Nós estamos passando, nesse momento, por uma grande onda de extinção das espécies. Não apenas aquelas espécies bonitinhas que a gente sabe que estão sendo extintas, como o panda e tal, que geram comoção internacional, mas principalmente espécies de insetos, espécies de anfíbios, que são aquelas que estão na base da cadeia alimentar e que vão provocando um efeito em cadeia, um dano em cadeia. Pois bem, nós estamos passando por essa 5ª grande onda de extinção das espécies e, nesse momento, né, segundo
a maior parte das pesquisas científicas, o que está provocando a extinção das espécies são fenômenos provocados pelo homem. Pode nem ser diretamente a vontade do homem, não é diretamente a vontade do homem fazer isso, mas são resultados de nossas ações, resultados indiretos de nossas ações. Por exemplo, uma das coisas que está matando as espécies é a mudança climática. A acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos ela é decorrente da emissão de gases de efeito estufa. O oceano ele funciona como uma grande esponja que absorve parte do gás carbônico em excesso, digamos assim, da atmosfera. Quando ele absorve esse gás carbônico, ele acaba se tornando mais ácido. E se tornando mais ácido, ele começa essa água mais ácida começa a corroer as espécies que têm cálcio na sua composição, como os caramujos e essas outras espécies que estão na base da cadeia alimentar dos oceanos. Então, nós estamos passando por essa grande onda de extinção em massa das espécies agora, que está sendo provocada por nós, né? Seres humanos, como resultado indireto das nossas ações. E a pergunta que fica é a seguinte, toda onda de extinção das espécies, a espécie dominante, as espécies dominantes morrem, elas vão embora, elas são extintas. Pensa nos dinossauros, que foi a última onda de extinção. Dinossauros, eles eram os senhores da Terra, foram extintos, né? Então, as espécies dominantes, em geral, né, pelo menos nessas ondas passadas, elas são as espécies primeiras que são extintas. No nosso caso, como eu falei, eu não sou pessimista a esse ponto. Eu não acho que a gente vai ser extinto, né, enquanto espécie, mas eu acho que a gente pode sofrer um sério revés civilizacional. Porém, observe que, mesmo na pior das hipóteses, mesmo na hipótese mais catastrófica de todas, e vamos imaginar aqui uma hipótese de filme, que a espécie humana é extinta, veja, nós, seres humanos, somos extintos. O planeta não demora um ano, ele está todo verdinho de novo. O planeta se regenera. É isso que eu quero dizer. Por 5 vezes o planeta sofreu e ele se regenerou. Quem não se regenera são as espécies que foram embora. E as espécies dominantes, em geral, são aquelas que vão embora, né? Então, quando a gente fala de proteção ambiental, isso é uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo. No final das contas, não é para proteger o planeta, não é essa história de vamos proteger o planeta. É proteger quem? Proteger a nós mesmos, né? Eu não estou querendo proteger o planeta porque eu acho que o planeta ele vai morrer por conta dos seres humanos. Não! Quem morre não é o planeta se regenera. A gente Mas pode essa provocar... consciência e esse ensinamento é o que é o desafio, né? Porque alguns ambientalistas, nós temos que salvar a árvore, nós temos que salvar o planeta, por isso que aí existem as distorções. E, na realidade, é como você está falando, o planeta ele vai se fazendo, ele vai se regenerando. Quantas ondas nós já tivemos e essa proteção é para nós mesmos. Então, por isso que é importante esse debate, é trazer essa verdade que muita gente distorce. Exato. Então, a proteção é para a gente, é para proteger a civilização humana, né? Mesmo a gente não sendo catastrófico ao extremo de achar que a gente vai ser extinto, mas é para proteger essa nossa civilização global, complexa, essa nossa civilização que tem pesquisa científica, que não é obscurantista, ok? Então, a gente precisa proteger esse tipo de civilização, porque Roma caiu e entrou numa Idade Média. A gente quer entrar também numa nova Idade Média? Eu não quero, né? Eu não quero. Então, essa tua pergunta é fantástica, porque, veja, eu sempre falei isso. Se na hipótese, completamente hipótese, a gente sumisse da face do planeta, eu digo, não demoraria um ano para estar tudo verdinho de novo. Não bastou um mês, a gente dentro de casa, a gente nem sumiu do planeta. A gente bastou ficar dentro de casa um mês, que aí os golfinhos já estão nadando no Canal de Veneza, já tomaram conta do Canal de Veneza, os cangurus tomaram conta da espécies de Amazônia aparecendo, a água ficou mais azul, o céu ficou mais azul, impressionante, com 2, 3 dias já se conseguia ver essa mudança. Isabela, eu quero só fazer aqui a observação, queria dar um alô aqui para os nossos colegas, Francesco Cerato já fez várias curtições aqui, nossos colegas da OAB, doutora Maiana, Ivaldo Prado, doutor Daniel Blume, a doutora Anila Mara está perguntando aqui como está a eficácia dos tratados internacionais nesse caso que estamos passando da pandemia. Os tratados, eles continuam em eficácia, né? Eles não perdem a eficácia, aqueles que já foram aprovados e incorporados no nosso ordenamento jurídico. Aqueles acordos, geralmente são acordos bilaterais que estão estão na pendência, né, de ratificação pelo país, eles foram paralisados, as discussões foram paralisadas e tudo que o Congresso vai retomar algumas discussões de projetos de lei, e aí não se tem ainda um prazo, não se sabe ainda como é que isso vai acontecer.
Isabela, eu tenho aqui a mensagem aqui da nossa equipe da ESA, que nós temos 10 minutos. Então, fica à vontade para passar os pontos principais da nossa conversa, falar de desenvolvimento sustentável, no âmbito do direito internacional, que está se ampliando para o direito da coletividade, né, o direito planetário. Perfeito. Bom, eu queria finalizar... O direito da coletividade não foi eu que inventei, não, eu já vi. Bom, eu queria finalizar nesses 10 minutos, né, reforçando a extrema necessidade do princípio da cooperação, né? Como eu falei, a governança global, ela não se baseia em um regime de governo, não existe governo mundial, e é bom mesmo que não exista, mas é necessário, então, para existir governança, ter cooperação entre os países. Se os países não cooperarem, nada vai fazer, não existe forma de forçar um país a fazer algo nesse atual sistema que a gente tem, se não for através da cooperação. Então, os países precisam voluntariamente, né, sentarem na mesa de negociação, ouvirem o outro, colocarem suas demandas, seus interesses, dialogarem. Porque se isso não acontecer, não tem nenhum poder coercitivo acima para obrigar um país a assinar um tratado internacional. Tem muito tratado internacional, por exemplo, que traz sanções. A gente chama até no direito esses tratados de vinculativos, né? Esse tratado é vinculativo porque ele tem uma sanção. Ora, mas se um país simplesmente não assinar aquele tratado, ele vai ficar de fora, não só do tratado, mas também da possibilidade de sofrer uma sanção. Percebe? Vamos até saindo da seara do direito ambiental, o Tribunal Penal Internacional. Os países que assinaram o tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional, se um governante desse país cometer um crime contra a humanidade, pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Tá, mas se um determinado país não assinou o tratado, ele não está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, veja, no final das contas, o que faz os países entrarem nas relações internacionais, o que faz a gente ter ou não ter governança global, não são os tratados internacionais em si, certo? É o princípio da cooperação, porque é o princípio da cooperação que leva os países para a mesa de negociação, que faz os países construírem em conjunto um tratado internacional que depois eles vão conseguir aplicar. Não adianta construir um tratado internacional que não vai ter aplicabilidade, ok? É o princípio da cooperação, depois, que faz esses países pegarem o que foi colocado no tratado internacional e levarem para suas realidades locais, procurarem formas de adaptar para suas realidades locais. E é o princípio da cooperação, no final das contas, que faz o país ter vontade de assinar aquele tratado internacional. Porque se não é através da cooperação, eles simplesmente não assinam o tratado. A gente já viu vários tratados internacionais que não foram assinados por vários países, e ficou por isso mesmo. Não tem nenhuma força superior que vai obrigar um país a assinar, percebe? E aí, quando a gente fala de cooperação, então, qual seria a forma da gente criar esse sentimento de cooperação entre os países? Vejam, eu estou falando, inclusive, de sentimento de cooperação. Não existe obrigação de cooperação. Cooperação é um sentimento, é uma vontade de cooperar, não é? Então, como é que a gente faz para os países criarem esse sentimento de cooperação? Eu, na minha tese, consegui identificar, pode até existir outras, mas eu consegui identificar 3 formas. A primeira forma seria mostrando aos países, né, aos líderes políticos, à população, à sociedade civil, que para tratar os problemas ambientais globais, necessariamente a gente tem que pensar do ponto de vista global, a gente tem que pensar em governança global, a gente tem que cooperar. Porque se a gente não coopera, a gente não consegue dar uma resposta adequada para esses problemas ambientais globais. Então, se um país ele quer pensar em si, nos seus interesses, a melhor forma dele proteger os interesses dos seus cidadãos é pensando no resto do mundo. Percebe? Por exemplo, o slogan do America First, né? América em primeiro lugar do Trump. Se realmente a gente quer que a América, os cidadãos americanos sejam colocados em primeiro lugar, a gente precisa ter um mundo tranquilo, um mundo pacífico, um mundo sem pandemia. Porque se a gente está querendo colocar os interesses do nosso país em primeiro lugar, para realmente os nossos cidadãos serem bem atendidos, o resto do mundo tem que estar tranquilo, pacífico, desenvolvido. Porque senão a gente vai ter pandemia. A gente vai ter não apenas essa pandemia, mas outras pandemias. Porque senão a gente vai ter guerras, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter falta d'água, a gente vai ter uma mudança climática aí fazendo transtorno, ok? Para vocês terem uma ideia, as Nações Unidas trazem o cálculo que se nada for feito em relação à mudança climática, se nada for feito, a gente vai ter 2 bilhões de refugiados ambientais até o final do século, ok? Se hoje
hoje a gente tem aí por volta entre 60 e 70 milhões de refugiados e já provoca caos em diversos países, que dirá 2 bilhões de refugiados. É um caos, é uma situação de iminência de guerra, né? Portanto, a melhor forma dos países pensarem nos seus interesses, quando a gente pensa nesses problemas ambientais, é pensando do ponto de vista global. O meu interesse é também o seu interesse, é o nosso interesse, né? Esse é o primeiro ponto. A segunda forma de fazer os países terem o sentimento de cooperação é fazendo com que, na mesa de negociações, nenhum país se sinta o bobo, nenhum país sinta que está perdendo na negociação. O protocolo de Quioto, ele não deu certo. Quando eu digo que não deu certo, é que ele não atingiu os resultados esperados, porque, vejam, ele só trouxe metas de redução para um grupo de países ricos, né? E naquela época, no ano de 97, nós já tínhamos vários países emergentes com economia forte, como a China, o Brasil, a Índia, e esses países não tiveram metas de redução dos gases de efeito estufa. Então, o grupo de países ricos, os Estados Unidos estava dentro, disse, ora, por que eu vou ter metas de redução e a China não vai ter, se a China já tem uma economia forte, e a China é a segunda maior poluidora do mundo, não é? Então, e foi por isso que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Quioto, porque a China não ia ter meta de redução. E, não, digamos assim, seria injusto, né? Digamos assim, a China já ser a segunda maior poluidora e não ter meta de redução. Sim. Então, para os países cooperarem, tem que existir uma negociação em que nenhum país sinta que está sendo o bobo, sinta que está perdendo, né? E aí, uma tática encontrada no Acordo de Paris, para não repetir o mesmo erro do protocolo de Quioto, foi criar as contribuições voluntárias. Cada país diz o quanto que ele pode reduzir. Dessa forma, não apenas os países ricos tiveram metas de redução, também os países pobres tiveram metas de redução, mas não qualquer meta. O país diz quanto ele pode reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Se o país, ele próprio diz, ele sabe a sua realidade. É uma coisa voluntária, né? Então, inclusive tiveram países que não indicaram metas de redução, mas indicaram uma previsão de quanto eles vão subir as suas emissões. Imagina um país muito pobre que não tem indústria nenhuma, né? Esse país não tem como reduzir as suas emissões. Ele ainda vai ter que crescer as suas emissões. Mas ele já indica, olha, eu vou crescer as minhas emissões até o ano de 2030 e a partir do ano de 2030 eu vou começar a cair as emissões. Então, ele já dá uma perspectiva de quando é que ele vai ter força econômica e tecnológica para começar a cair as emissões, ok? Então, todos os países do mundo tiveram que dizer quais são as suas contribuições voluntárias. Isso é uma forma de nenhum país se sentir como bobo na negociação. E a terceira forma de criar esse sentimento de cooperação seria colocar os países para competir entre si, para ver quem dá o melhor exemplo, para ver quem se torna um líder mundial pelo exemplo, digamos assim, né? Todos os países do mundo têm o interesse de serem bem-quistos, de serem bem vistos, de terem orgulho nacional. Eu tenho muita preocupação com a imagem do Brasil no exterior, porque eu quero ter orgulho de dizer para os meus amigos lá de fora que eu sou brasileira, que o Brasil é um bom país. A gente se preocupa com a imagem que o país passa, não é? Então, para os países mais ricos do mundo, que têm possibilidade de serem líderes, esses países querem continuar a serem líderes, querem continuar a serem bem vistos. A gente tem que tocar nesse ponto, né? E país, você não quer ser bem visto no mundo? Não quer continuar sendo líder no mundo? O Brasil, por exemplo, tem a possibilidade de ser líder no mundo de energias renováveis se investir nisso, porque a gente tem sol, a gente tem vento, ok? E os países mais pobres querem ser benquistos no sentido de terem voz no debate. Mesmo que eles não sejam líderes, porque ainda são economicamente muito frágeis, etc., mas eles querem ter assento na mesa de negociação, eles querem ter voz no debate, querem serem ouvidos. Então, isso também é uma forma de aumentar o orgulho daquele país. E aí eu finalizo, porque a gente está chegando no final da nossa live, né? Com essas três formas de criar esse sentimento de cooperação. Excelente, e a gente também passar a tirar um pouquinho esse sentimento de inferioridade, ver o que o país, o nosso país, o Brasil, está fazendo de bom, está fazendo de contribuição também para o resto, porque se fala muito em política, se coloca muito a imagem negativa, e a gente tem que verificar essas coisas boas e ter orgulho do nosso país também. Gente, nós falamos aqui sobre governança global, ambiental, com a doutora Isabela Pisse, eu fico muito feliz em ter participado desse debate. Um beijo grande, Isabela, sucesso na tua tese e espero que a gente possa falar mais vezes sobre esse assunto aqui pelo canal da ESA. Um grande abraço, um grande beijo a todos os nossos colegas que participaram aí também no canal da ESA, da OAB do Maranhão. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.
Eu acho que a gente tem que sair, né? Daqui. Oi, terminou, né? Ufa! Vai ficar salvo no... Ah, ótimo, excelente. Tá ótimo, muito obrigada, viu? Um beijo grande, tchau.